e possamos aqui hoje juntos, né, conseguir compartilhar um pouco da nossa experiência num tema muito interessante e de uma forma até mística, porque o tema sugere que é a comunhão dos santos. E esse tema ele foi dado até por conta da minha formação e influência pela Igreja Católica Liberal. E por ser sacerdote desta igreja, se há algo que nós católicos e liberais e sacerdotes cultuamos, são a comunhão dos santos em todas as missas que nós fazemos. Por isso, eu escolhi um tema que pudesse resumir para nós o trabalho que hoje aqui nós vamos tentar fazer. Eu me baseei em alguns autores, né, teosóficos, para poder estar apresentando aos irmãos. São impressões, pesquisas, meditações e investigações psíquicas de alguns autores teosóficos, no qual eu desenvolvi o tema da comunhão dos santos. É realmente para nós um momento muito oportuno, porque até essa instituição onde nós aqui estamos hoje ocupando, ela é influenciada pela comunhão dos santos. Este espaço aqui onde nós estamos ele recebeu no passado a força, o suor, os pensamentos, as emoções e um trabalho oculto de pessoas que influenciaram a criação da instituição teosófica Pitágoras, que inspiraram, sendo eles o Joaquim Gervásio e a senhora Sinira Riedel. Foram irmãos que lutaram bravamente pela fundação e criação desta instituição e implantaram aqui a força oculta desta fraternidade. Fraternidade que foi pesquisada pelos irmãos pelas obras que estão aí, Geoffrey Hodgson, Leadbeater, Annie Besant, Gina Rajadasa, outros eu nem apontei, mas essa foi o caminho básico. E cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes poderão, por sua própria pesquisa e investigação e meditação, alcançar o entendimento do que seria a comunhão dos santos. As pessoas sensíveis, com um certo dom, sentem o que é uma comunhão dos santos quando entra num templo religioso. Assim como eu sinto quando entro nessa instituição. A atmosfera que aqui está, a sua egrégora espiritual, ela destoa totalmente daquele portão do lado de fora. Mergulhem neste sentimento místico que os irmãos entenderão o que eu estou tentando transmitir. Agora, onde surge, onde inicia essa comunhão? Nós temos aí até um ponto geográfico. Pode não parecer, mas pelas pesquisas
desses autores e de outros, essa comunhão ela se instalou numa região física, né? Quando isso ainda existia. Alguns colocam 18 milhões de anos com a chegada deles, outro um pouco mais de 6 milhões de anos. Não vamos aqui dizer quem está certo, quem está errado. O que interessa é que havia uma configuração física e uma região na Terra onde ela se estabeleceu, se consolidou e de lá emanou todo o seu desejo e todo o seu trabalho. Quando fizer algum silêncio, assim, não reparem não, tá, por favor? Porque talvez, por ser o sacerdote da igreja, a gente canaliza muitas forças invisíveis e passam realmente muita força. Não é fácil a gente segurar. Então eu vou precisar também da força de vocês para me manter firme como uma coluna até o fim. Claro que esse mapa ele é um pouco ilustrativo, mas existe um ponto no nosso mapa, na Ásia Central, que é Gobi, o famoso deserto de Gobi, que os irmãos podem estar observando aqui onde eu aponto essa luz. Que nesse passado distante, né, teria sido um mar. Essa região era um mar, e no meio deste grande mar, nesta região que hoje é um deserto, mas há ainda pequenos oásis naquela região, havia uma grande ilha branca, né, muito formosa, que depois nós vamos aqui ler inclusive um poema que descreve a chegada desses seres. E eles teriam se estabelecido naquele ponto. E claro que com o tempo, né, a Terra foi se transformando devido às intempéries da natureza, às forças endodinâmicas. Este mapa ele foi extraído, né, de um livro que eu não coloquei, mas cujo escritor é o Scott Elliott, que na minha cabeça nada mais é do que o pseudônimo do Sr. Leadbeater. Não está muito nítido, se os irmãos não conseguem perceber, mas onde é em vermelho aqui, esses pontos, é onde seria o reino de Atlântida, está vendo? E aqui, exatamente nesse ponto, estava a ilha, ainda na região. O resto era praticamente ainda mar, né? Não existia, e no centro dessa região do ponto avermelhado haveria um braço do mar. Tanto é fato, por isso que nós temos alguns mares na região da América, na região da Ásia, em especial na Ásia Central, né, e Ásia Menor, com lagos que estão ali presos e também mares, né? Um exemplo do próprio Mar Morto, que é um exemplo daquilo que teria sobrado depois do grande cataclisma. Então, vejamos aqui um trecho, né, deste poema que descreve muito bem a chegada desta comunhão dos santos, que recebe diversos nomes. Com um estrondoso bramido de uma torrente envolta em ígneas nuvens que cobriam o firmamento de extensas línguas de fogo, descendo então de inconcebíveis alturas, relampejou através dos aéreos espaços a carruagem dos filhos do fogo, dos senhores da chama, que vindos de Vênus pousaram sobre a Ilha Branca, risonhamente estendida no seio do mar de Gobi. Achava-se a ilha com verdejante floração,
como se a terra oferecesse a mais amorosa louçana, bem-vinda ao seu chegado rei. Eu cito aí um pouco da obra, né? Preciso me levantar um pouquinho também, que me incomoda também ficar sentado e querer ler um pouquinho. Foi tirado aí de um dos livros, O Homem, de onde veio, como veio e para onde vai, né? E realmente ele faz uma descrição poética, né, muito bonita. E o interessante é que na descrição a gente percebe que eles não chegam aqui num passe de mágica, né? Mas eles vieram de alguma maneira. Voando com seus corpos é que eles não vieram, mas vieram através, pelo próprio ponto é colocado, uma aeronave. Aí as pessoas ficam correndo atrás de OVNI para cá, atrás para lá, mas essa fumaça tem o seu ponto verdadeiro. Eu praticamente só coloquei uma imagem ilustrativa, é uma ilha do Pacífico, né? Pelo menos para tentar sinalar aonde estaria essa própria ilha naquela região do deserto. É óbvio que hoje, né, essa ilha linda que havia naquele grande mar de Gobi, hoje não existe mais, mas esse deserto que está aí, com pequenos oásis que ainda nós encontramos na região. Alguns peregrinos, né, esses beduínos que cruzam essa região de Gobi, elas dizem, num certo ponto, que eles sentem uma paz muito inconfundível, eles não entendem o motivo. Diz que os camelos daquela região, quando chegam nesse ponto, se prostram. E as pessoas também sentem, né, aquela força mística que flui. E, obviamente, perpassa, né, pelos veículos de quem está lá e a pessoa sente. E é assim uma paz sólida, né? É um vácuo, só sentindo para entender do que se fala, porque as palavras não descrevem o sentido deste sentimento de vivenciar, de passar por uma região como essa. Muitos nomes são dados, né, à formação dessa hierarquia. Eu coloquei alguns, porque o meu é a comunhão dos santos. Mas é dado o governo interno do mundo, a grande fraternidade branca, a hierarquia oculta, né, o governo sagrado, a grande loja superior, aqui talvez até por conta dos próprios maçons, né, a grande confraria branca, e abreviando GFB, né, que é a nossa grande fraternidade branca. Os nomes realmente são muitos para descrever essa grande confraria de irmãos. E eles vieram com algum objetivo. Porém, antes da chegada deles, nós tivemos, claro, todo um preparo, né, com a chegada de uma primeira classe de seres que vieram de uma outra cadeia, né, que nós chamamos de cadeia lunar, que hoje todo mundo se encanta, né, ao contemplar o luar, né, às vezes até se identifica, né, ou a lua é muito bonita, mas a pessoa talvez sentem lá no âmago do seu ser, onde está a sua centelha divina, a sua chispa divina, que já vem aí navegando, né, milhares e milhares e milhares de anos. Talvez ela sente que já passou por aquele ponto. E a primeira classe de seres que estiveram aqui, que prepararam toda a evolução da humanidade, foi os senhores da cadeia, que eram os senhores lunares, os píteres lunares, como é visto nas obras de Dzian, na doutrina secreta, né, através dos ensinamentos da senhora Blavatsky. E o segundo foram os senhores da chama, ou chamado também de os filhos da mente de Brahma. E, obviamente, esses seres, eles não vieram sozinhos, mas
4 eram chefes. Nós tínhamos aí os 4 Kumaras, eram chamados assim porque eram conhecidos como seres abençoados, seres sagrados, né? E que tiveram um propósito, que nós já vamos chegar lá. Então, eram também denominados a cabeça, o coração, a alma, como os irmãos podem ver, a semente do conhecimento imortal. Cada um deles tinha um propósito, a inteligência, a sabedoria, né, o amor, né, todo o aspecto da criatividade e também do poder, que aí é dado com outros nomes. E esses 3 Kumaras, eles eram chamados de Pratyeka's Budas, né, ou Budas solitários. Por que eles eram chamados assim? Porque eles eram como se Budas do primeiro raio. A preocupação deles não era tanto com a sabedoria desses 3 Kumaras, mas com o poder. Né? Eles não vieram com o intuito de fundar religiões e disseminar a sabedoria religiosa ao mundo, mas dar ao homem ao poder. Aí eu coloquei a título de curiosidade, né, que supostamente esses 3 Kumaras, que estão na 9ª iniciação, né, que estão acima da iniciação, na 8ª iniciação, né, estão acima da iniciação junto com o Senhor Buda, que é o Buda da nossa cadeia para a nossa raça, eles serão os futuros senhores de Mercúrios e vão guiar toda a evolução. Isso aí é dito aí pelo Sr. Jinarajadasa, também é informado aí pelo Sr. Krishnamurti. Mas isso não vem ao caso. O que a gente sabe é que existe um propósito divino, uma preocupação desta comunhão quando chegou aqui. Eles vieram aqui com um propósito único de desenvolver toda esta humanidade. E é dito que os senhores da chama chegaram no meio da 3ª raça raiz, da Lemúria. E essa raça se iniciou com os senhores da primeira cadeia, que são os senhores da lua, que eu já mencionei lá atrás, e que fizeram toda a evolução também de animais, das plantas, do reino mineral, de toda a essência elemental, porque até nós chegarmos onde nós estamos hoje como seres humanos, nós fizemos todo um processo de evolução, né? De essência elemental, ou seja, nós fomos emanados do Logos, de Deus, como uma centelha, fomos abrigando grandes almas grupos, né, de essência elemental, depois de minerais, depois de vegetais, de animais, até chegarmos seres humanos, que eram administrados pelos seres da primeira cadeia, a cadeia da Lua. E, na sequência, vieram aí os senhores de Vênus, né? Como eu coloquei, 6,5 milhões, alguns dão 18 milhões, que eles chegaram muito antes, mas, como eu disse, a situação não é especificar a data em si, porque isso não é o propósito, mas o propósito é o que eles vieram fazer aqui. O primeiro deles, acelerar a evolução mental. O que esta humanidade é hoje, né? Ela será muito mais brilhante no futuro. Toda essa tecnologia que nós temos aí é fruto graças a um trabalho da aceleração e da evolução mental dada pelos senhores de Vênus, que quando chegaram aqui. Por que eu disse apenas seremos brilhantes? Isso aqui é apenas a ponta do iceberg do que será realmente a humanidade, né, que domina o princípio mental, que somos nós que estamos engatinhando. Lá na frente estaremos em outros corpos mais preparados para podermos apresentarmos outras ideias, né, que realmente trará de fato, né, uma união tecnológica que perceberá os outros planos.
E aí a famosa viagem astral que as pessoas falam e etc., serão possíveis, porque o ser humano irá desenvolver máquinas que podem ver o invisível, pelo menos os registros daquele ambiente. E o segundo propósito é constituir uma hierarquia oculta na Terra, que até então não era assim muito desenvolvida, muito aplicada pela primeira classe de seres que estavam aqui. A preocupação deles não era dar iniciação para ninguém, desenvolver, mas apenas a evolução da vida, as condições de vida do planeta para que pudesse nascer aqui a humanidade e se desenvolver. Então, esse foi um outro ponto. O outro e último ponto, assumir o governo do globo. Assumir, definitivamente esta hierarquia. Esse governo sagrado, essa comunhão do santo, então ela vem como que se consolidar e se constituir como o carro-chefe que dará o impulso desta evolução. Aí talvez até podemos nos perguntar, então se eles não tivessem vindo, talvez eu, Ismael, hoje aqui, essa personalidade, talvez não estaria aqui ainda dando esta palestra, talvez eu estaria num outro estágio ainda da minha evolução. Graças a esse impulso mental, essa humanidade pôde chegar onde está, num estado de civilização. Faz lá suas palhaçadas que a gente sabe, né? Mas, infelizmente, é porque nós ainda não temos o perfeito domínio do nosso corpo físico, como deveria, das nossas emoções. Do físico até temos, sim, né? Porque as coisas acontecem até bem automaticamente conosco aqui. A fala minha, por exemplo, o meu gesto, por exemplo, apertar um botão. Então, é um comando até automático. Agora, as emoções e a mente, como deveria, como instrumento, ainda somos rudimentares. Por isso que nós erramos tanto. Então, nós vamos traçar o nosso trabalho em termos, então, deste propósito, meus irmãos. Tá? Agora, antes de chegar neste propósito, só descrever um pouco mais. Quando eles chegaram, eles ocuparam edificações físicas, sim, eles não eram seres invisíveis, não. Eles eram realmente seres reais. A hierarquia tinha todo um contato com o ser humano daquele período. Por quê? Porque ainda eram pessoas muito simples, né? Sem a malícia, sem instaurar aquele egoísmo muito implantado, né? Sem aquelas preferências, o meu, o seu, né? Tudo é meu, sem o egoísmo, né? Isso foi surgindo depois, com o processo. E é interessante que as edificações do passado deles são muito semelhantes às nossas de hoje, praticamente quase formando aqui essa flor de lótus, né, nas suas cúpulas, né? Como ele descreve lá, as cúpulas não eram de forma esférica, mas bulbosa, né, tá vendo? Grossas na base para irem se afinando suavemente até terminar em ponta. Mais ou menos eram esse o tipo de edificação do passado. Ele ainda fala um pouco mais, né? Os alicerces dos grandes edifícios, né, era tremendamente sólido, sustentavam um conjunto de minaretes e arcos e curvas. Aliás, o pé direito dessas construções eram todos muito altos, né? Pessoa, você entra assim, você sente que é como você entrar naquela grande catedral, né, num castelo, né, que você vê assim aquela imensidão, que é para mostrar, para passar a imagem da tua chispa divina no controle de tudo aquilo. Mostrar a consciência superior, os outros veículos nossos, que são muito maiores. Não estamos aqui reduzidos, né, a um mero corpo físico, né, denso. A própria ilha tinha uma forma cônica, né? Edificaram ali esplêndidos templos, todos de mármores branco, com incrustações de ouro, que cobriam a ilha inteira. Eu nem coloquei aí, mas eles falam que tinham muitas safiras, diamantes naquele período, que praticamente fazia parte dessas edificações, né? Todo montado.
tudo isso desapareceu, obviamente, com o cataclismo. Essa imagem aí, não se apeguem muito a elas, mas meramente ilustrativa, mas é só para dar a dimensão da grandeza do que eram muito suntuosos, né, as construções dentro ao grande templo central na Ilha Branca, que também recebeu o nome de Shambhala, que alguns de vocês já devem ouvir falar esse nome também. Então a cúpula cobriu o grande salão, né, que era um grande salão central, onde os 4 Kumaras apareciam em ocasiões especiais, mais ou menos de 7 em 7 anos, tá? Com as solenes festas religiosas e as cerimônias de importância nacional. Então, realmente, eles se processavam aqui. Eu tentei, mais ou menos, procurar uma outra imagem que, mais ou menos, desse, né, um pouco das descrições que existem nos livros da Doutrina Secreta, no Homem de Onde Veio para Onde Vai, lá do Sr. Leadbeater Connie Besant, que realmente era assim, né, muitas colunas, muito arco, né, aquelas minaretes bulbosas, um grande trono do rei, realmente. Atrás aqui, ó, além desta chama viva o tempo inteiro, que era conhecida como o fogo sagrado de Shambhala, atrás dela havia um grande e verdadeiro sol também, muito pintado e com incrustados ali com joias. Quer dizer, vamos dizer, os Kumaras que chegaram aqui, esses grandes seres, com uma hoste de outras hierarquias, acreditavam em quê? Né? No sol? Não, é que o sol representava e representa até hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o Logos, né? Como vocês podem ver na figura, a manifestação da divindade solar. Diz que no centro de Shambhala, da grande ilha vista do alto, né, via-se praticamente esse símbolo que está aqui, que era um círculo, né? E no centro daquela grande construção cruzavam 2 grandes, né, estradas, né, ou ruas, sei lá como o nome que vamos dar, que elas se cruzavam formando aí uma cruz, que é o símbolo do nascimento, da incorporação, do sacrifício, do sacro ofício, da vida de Deus na Terra. Então esses seres já tinham com ele essa compreensão. Então, eles não escolheram aquela ilha por conta, vamos ficar lá porque ela é bonitinha, não era isso não. Não fizeram as suas construções no acaso, e realmente esse círculo não foi idealizado, essa projeção, do nada. Eles já plasmaram na própria matéria os símbolos que eles cultuavam. E vocês podem ver também aí que ela formam, né, os 4 raios, né, que é o símbolo do chakra básico no ser humano, onde está situado e lá presente a energia de Kundalini, que é o fogo da criação, do desenvolvimento, daquilo que desperta a inteligência e sabedoria no ser humano, que transforma, que transfigura o ser humano quando ele exercita-se na prática da meditação, na prática da yoga, na prática religiosa, na devoção. Ele põe em funcionamento esses 4 raios que vão girar e vão se transformar nisso aqui, ó, né? Na famosa suástica. Então, quando esse
chakra básico, essa energia circula de uma forma definitiva pela vontade espiritual no homem, aí ela sobe. E quando ela passa pelos nossos centros energéticos, ela desperta no ser humano, com certeza, o sentimento de ser divino, né? De ter dentro dele a graça divina, de nos seus olhos, ao olhar para uma criatura, ele identifica naquela criatura a divindade. Com seu pensamento, ele tem o poder da criação. E esses 4 Kumaras, esses grandes senhores que vieram de Vênus, não vieram sozinhos, trazendo toda essa sabedoria. Coloquei aí uma foto ilustrativa, né, para determinar a presença de mais 30 poderosos, né, adeptos, mestres de sabedoria, que vieram formar aqui a hierarquia. São os famosos anciões dos dias, né, com as suas coroas de louro, né, que é dito aí nos ensinamentos religiosos e ocultos também. Veja que realmente eles vieram aqui realmente para botar fogo na humanidade, para ver se a gente acorda do estado de dormência que a gente estava e, né, vamos acordar. Então, eles influenciaram a mente do ser humano para que essa evolução se primasse e pudesse ser cumprida, porque eles vieram aqui cumprir a vontade de um único ser, de Deus, que é esse sol que nós vemos aí brilhando todos os dias, né, exceto à noite, pela posição que nós estamos no momento agora aqui, e que sempre, né, com certeza nós só não vemos, né, com certeza, ele está lá sempre presente, a sua energia, não é verdade? Então nós nos alimentamos dessa divindade solar. As plantas, né, obviamente, elas se alimentam daquela luz do sol. Faz o que com aquela luz do sol? Elas trabalham, né, fazem ali a fotossíntese e nós comemos essa planta. Alguns de nós também comemos os animais, né, que também comeram as plantas. Então nós nos alimentamos de luz. Correto? Então esses seres vieram aqui para formar, claro, essa hierarquia sagrada. Eles todos criaram os seus corpos físicos por um poder, né? Que é dito no livro de Dzian, do qual foi escrito a doutrina secreta, né? Nos seus, dependendo, 4 volumes ou 5 volumes, vai depender aí da edição, e do qual transcreve, com esse poder que eles tiveram, eles conseguiram criar uma forma física para que seu espírito pudesse realmente se manifestar. Entre um dos seus significados, que é o poder de fazer uma ação sem esforço, porque eles tinham dentro de si todo o conhecimento físico, químico, da biologia, para reunir a matéria que eles precisavam para esse poder, entre aspas, mágico, para construir. E eles tinham, claro, o poder, né, que dava o direcionamento desta ação. Então, é o poder de Kriya Shakti. É assim que é dito na literatura esotérica, na literatura teosófica, né, na formação. O que esses seres, na verdade, fizeram? Eles são, digamos assim, um grande viveiro, né, de iniciados que, com o tempo, foram surgindo. Futuros adeptos, iniciados, ou seja, Shambhala se torna, ou a comunhão dos santos, né, a morada desses seres, do qual hoje a hierarquia do qual nós conhecemos, que houve uma mudança que nós vamos ver mais para frente, ela também tomou o seu lugar. São seres que se desenvolveram aqui, vieram como egos iniciados, porque o mundo já estava mais preparado para eles, e seguindo as orientações dos Kumaras, daqueles seres que vieram, os 30 poderosos seres ou nomes que era dado para eles, e se tornaram discípulos
foram homens como nós e depois se iluminaram. Então se diz que a morada desses excelsos seres foi e é, né, a impreterível terra sagrada em que brilha a sempre eterna, fulgente estrela. Gravem este símbolo, porque este símbolo é o símbolo do grande chefe da hierarquia, do grande Kumara. Ele é um dos símbolos mais importante do qual nós devemos meditar e aprofundar. Essa estrela é o símbolo da comunhão dos santos, é o símbolo do chefe de toda essa hierarquia terrestre. E ela só brilha, ou só brilhará em nossas cabeças, mais ou menos nessa altura, ou um pouco mais alto, quando nós tivermos a condição psíquica, física, mental necessária para suportar o seu poder. Vale até a pena a gente ler a descrição. O seu fiat, né, quer dizer, o seu consentimento, né, sem o consentimento do rei nada acontece, né? Ninguém pode ser admitido na grande fraternidade branca ou comunhão dos santos. É sua estrela que brilha em assentimento sobre a cabeça do adepto iniciador, como sinal de que ele aceita o iniciado em sua fraternidade. O ser que é aceito nesta fraternidade, ele tem o poder de abençoar, meus irmãos. Esta é a grande bênção que nós ganhamos quando temos os olhos e a presença da estrela deste rei sobre nós. Quando levantamos a nossa mão direita e temos essa estrela sobre nós, que é a proteção do grande chefe da hierarquia, que na verdade também representa a nossa chispa divina, a nossa mônada, que atraímos mais próximos dessa personalidade mortal. O ser que possui essa estrela, ele imortalizou a sua personalidade. O astral e o mental, não o corpo físico. Ele até tem o poder de manter aquela forma física uns 150, 200 anos, vai depender do trabalho que ele vai exercer e da purificação física. E o grande monarca, que é o detentor, né, da terra, é dito assim: símbolo do monarca da terra, o imutável polo em cujo torno está sempre girando a vida de nossa terra. Coloquei uma mera foto ilustrativa para representar esse grande ser, que também é chamado aí de Melquisedeque, né? Que na verdade é o que significa rei de justiça, o rei da justiça, aquele que faz a justiça, aquele que traz a justiça. E é mesmo, porque ele é do primeiro raio. A lei é a sua marca. A balança, a verdadeira balança está em suas mãos. Ele tem o conhecimento de todo. Também é uma imagem ilustrativa do famoso Sanatakumara, né, também como ele é chamado na literatura esotérica. Eu nunca o vi, ainda não tive esse privilégio, né? Vi outros seres, mas não o vi, quem sabe um dia, né? Oxalá o permita. Se ele ainda estiver nessa chefiando essa hierarquia, pode ser que até o momento que nós chegamos lá, ele já esteja num outro momento da sua evolução. Mas pelas descrições, pelas meditações de pessoas com quem eu convivi, mais ou menos, né, ele tem essa configuração. Os cabelos são meio que brancos, dourados, não consigo imaginar o que seria isso, olhos muito grandes, né? Uma pele realmente muito jovial, como diz aqui, um dosel, né?
donzel de 16 estios, ou homem 16 verões. Quem diz que o contemplou, existe sobre a cabeça dele uma auréola, né? Aquela que é pintada e é presente nas estátuas dos anjos, né? Da Igreja Católica. Normalmente as pessoas dizem dos santos também, com certeza. É um ser extremamente ativo, né? Ele é a eterna virginal juventude. É também chamado de o ancião dos dias, o vigilante solitário, o governador da terra. Se tem alguém que manda nesse planeta, é ele. Não adianta você querer discutir com mais alguém, porque ele é o chefe aqui. E se ele um dia resolver estalar o dedo e falar se a terra deixa de existir, ela deixa de existir. Porque ele tem esse poder. Sanat Kumara é o rei espiritual da Terra, é o mediador essencial, sem o qual não pode haver acesso ao Atma pessoal, egóico e planetário. Atma é um outro estado de consciência espiritual, é um outro veículo do qual nós ainda não dominamos. E somente a bênção deste ser, do nosso auto-preparo espiritual, nos pode dar a chave, o conhecimento para ter o verdadeiro domínio deste plano. Os grandes adeptos, aqueles seres do quinto raio, o dominam e trabalham neste plano. Eles até às vezes descrevem assim, fisicamente nós não somos nada, mas no plano de Atma, eles podem tudo. O rei, como ele é chamado, só uma pausa, aquele relógio está parado, né? Que eu quero controlar meu tempo. Tá, né? Tá, tudo bem. Estou preocupado que eu estou falando aqui. Tá, verdade. Então, o Senhor do Mundo, né? Que é um outro título dado a ele, Senhor do Mundo, né? Rege e ordena a nossa terra. Sua consciência registra tudo o que se passa nos 7 planos do nosso globo. Sua aura interpenetra toda a terra. Sabe de tudo quanto acontece dentro dessa aura e não há ato tão secreto que ele não conheça e nem injustiça, por leve que seja, que ele não registra. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Quer dizer, na verdade, ele não está preocupado com o meu pensamento individual, com o teu pensamento, com o dele, como não está, ou com o da formiga. Mas isso é para mostrar o poder, que se ele se concentra, ele sabe, ele domina, mas ele está mais preocupado com o coletivo, né? Com a evolução desta humanidade. E no trono dele, ele só utiliza quando ele fazia sua aparição para aqueles seres iniciais, daquela humanidade inicial que podia estar presente, né? Assim como a humanidade lá do famoso Antigo Egito estava muito próximo e perto do grande faraós, que eram altos iniciados. Se não eram do primeiro grau, pelo menos já eram verdadeiros adeptos da quinta iniciação, os grandes faraós. E a humanidade comum via, porque era o governo divino, né? O governo dos monarcas, que é um símbolo a este ser. Então, a presença do Sol no trono dele não está lá por mero enfeite ou exibicionismo. É porque ele traz na nossa terra o plano do Logos, onde está vivendo, digamos, a divindade do qual nós emanamos, do Sol. E por que Sol, meus irmãos? Porque tanto será cultuamos o Sol. Vocês estão vendo aí que eles trouxeram esse símbolo do Sol, e esse símbolo solar permanece até os dias atuais. Nós temos no cristianismo, vocês podem ver aqui eu tenho a hóstia, né, que ela é esférica, né, consagrada pelos sacerdotes. Esse aqui é o ostensório, né, que representa o Santíssimo,
que é exposto pelo sacerdote ou pelo bispo em determinadas missas especiais. Ela fica lá no sacrário guardado. Somente em algumas missas solenes ele é exposto, que é para demonstrar e representar a figura do rei e do Logos na terra. Então, a Santa Missa é culto ao sol. Os maias, incas e astecas também cultuavam o símbolo do sol. Os egípcios também. Então, o culto solar, ele não vem assim de nada. E o sol representa o culto ao grande símbolo de algo que o representa na terra fisicamente, que é o fogo. Né? E o culto ao fogo sagrado, ele era celebrado nessa região, que era também chamado, né, na Cidade da Ponte. Por que Cidade da Ponte? Que ela ligava, né, uma cidade a outra até a grande templo central na ilha de Shambhala. E lá alguns peregrinos cruzavam essa ponte, onde iam buscar um pouco dessa chama divina, né, desse fogo sagrado, e levava para suas casas. Porque naquele tempo as pessoas também não tinham aquele domínio do fogo, né, de tudo que existia. Então, esses seres conheciam tudo. Então, não era só um culto de ter lá uma fogueira para os símbolos. Não, aquilo também era fornecido para que as pessoas usassem todo durante o ano. E esse fogo sagrado, ele é renovado na Santa Missa, antes da Páscoa. O Osmar aqui acompanha de vez em quando, né, o Bispo Marcelo, que faz um sacrifício para conseguir, da luz do sol, atear fogo aí num pouco de algodão, com mato seco, e dali você acender uma vela para levar para o santo altar. Claro que eles têm que usar uma luneta lá, uma lupa, né? Porque eles não comandam as salamandras ainda com o pensamento, com os dedos para acender para eles. Senão a salamandra vinha lá e acendia, né? E dá trabalho, não é fácil não. Aí vocês estão vendo uma figura, né, que é na igreja do Santo Sepulcro, né, com os cristãos ortodoxos, que levam isso muito a sério, e as pessoas levam para casa, né, este fogo até hoje, acendem lá e o mantêm aceso até a renovação da próxima Páscoa. Agora, entrando então num ponto novamente dele, né, o título de rei, né, por que será que ele recebe o título de rei? Resolvi até fazer aí uma pesquisa, né, não muito profunda, mas mais literal, do latim rex, que quer dizer rei, né, e do indo-europeu reg, que é mover-se em linha reta. Então, o grande rei, esse grande sábio, ele dirige, guia e comanda a humanidade em uma única direção, a evolução. Em nenhum momento ele faz a involução, que às vezes nós escolhemos no meio do nosso caminho. Mas o rei não foi isso que ele trouxe. O rei, como chamam, sendo o senhor do mundo, rege então e ordena a nossa terra. E é desse título do rei que nasceram, né, e existem até hoje os grandes reis, aí, rainhas do nosso planeta que surgiram, que a história e a geografia têm relatado. Aí resolvi até transcrever também. Todos os reis terrestres cujas dinastias têm merecido sua bênção, a bênção do Sanata Kumara ou Melquisedeque, o nome que querem dar, né? Em reconhecimento de seus desinteressados serviços aos homens, possuem esse misterioso direito divino dos reis, como parte de sua invisível herança. Então, este rei, que nós o chamamos Senhor do Mundo, é o digamos assim, o percursor, né, que implantou a própria monarquia no planeta, a monarquia sagrada. Aí eu coloquei alguns símbolos para os irmãos, né, grandes coroas, né, a espada, o obre, né, que eles chamam também, que é o globo, né, que tem significados importantes.
essa coroa, ela é colocada na cabeça do rei, e quem sempre o faz é um bispo, né? Precisa normalmente, porque ele tem o poder sacramental, porque essa coroa representa o chakra da cabeça. Nós temos pelo menos 7 chakras da cabeça e o principal. Quer significar que nós temos aí um homem sábio. Ele foi coroado pela sabedoria para governar em linha reta, que é o verdadeiro sentido da palavra rei, de forma justa e correta. No começo até da história da humanidade realmente era assim, porque quem era rei eram os altos iniciados. Hoje nós temos homens comuns, e não preciso aqui entrar em conhecimentos de história para os irmãos entenderem. Mas isso tudo aí, meus irmãos, tinha um símbolo. Durante a coroação, o novo monarca segura o cetro de poder, também pode ser uma espada, aí vocês veem um símbolo de uma espada, com a mão direita, né, para fazer justiça, correta? E o orbe, ou o globo, com a mão esquerda, o que representa o símbolo do nosso rei. O Sanat Kumara, ele tem o cetro de poder na mão, assim como ele também tem em suas mãos o globo, ou seja, a terra está na palma da sua mão, basta ele fechar para aniquilar a vida. É obviamente que esse não é o propósito dele, mas ele detém toda essa formosura. E olha que símbolo interessante, né? Quando a coroa é colocada sobre a cabeça do rei, vê-se ali uma remota reminiscência da tradição alusível ao grande rei do mundo. No pequeno globo que se põe em sua mão esquerda e no cetro, ou vara de poder, que se lhe põe na mão direita, símbolos de que a terra cabe na palma da sua mão, na mão do grande rei. E claro, eu não poderia deixar a Rainha Elizabeth de lado, né? Aí ela está muito bonita, né? Também foi lá nos anos 50. E eu peguei essa imagem dela porque aqui é nítido, né? O cetro e o orbe, vocês percebem? A Inglaterra realmente preservou, não dão uma espada, como nós vemos em alguns filmes. O símbolo correto mesmo é o cetro de poder. Rainha Elizabeth, né, segunda aí em 53 na Catedral de Westminster, né, em Londres, né? Era bem novinha, né, recebendo assim. Então mostra aí, né, que a sabedoria e o poder e a força passam por ela. É muito bonito, né? É um símbolo bonito se realmente as coisas se processem assim. Peço desculpa, irmão, mas a gente abre para o finalzinho, tá? Estou tentando, acho que é melhor. Esse é o cetro de poder do nosso rei. É o símbolo descrito pelo Sr. Bitter, tá? É o cetro de poder, que é o sinal físico da concentração da atenção do Logos. Eu não sei bem como é que é isso aí, mas diz que é um metal que não pertence ao mundo terrestre, e nas duas pontas, né, vocês podem ver, são 2 diamantes. São diamantes inteiriços que foram lapidados, incrustados nesse metal que ninguém sabe muito bem dizer que metal é esse, que não é da Terra. Diz que ali existe a concentração do pensamento do Logos. Supostamente seria como se fosse a sua ideação. Se ele for tirado daqui, a vida se esvai e se acompanha. Bom, isso é o que está descrito. Agora, cabe a nós, com a nossa meditação, com o nosso poder de investigação, tentar chegar exatamente nesse ponto. Por que eu coloquei aí uma imagem do Festival Tivesaki, que é tão venerada aqui pelos teosofistas e grandes teósofos da humanidade, né? Porque este cetro de poder, né, ele é colocado mais ou menos aqui no meio, aqui seria um altar, ele é depositado lá, e uma vez por ano
o Senhor Buda entrega, né, com a ordem do próprio rei do mundo, nas mãos do Senhor Maitreya. Passa, eu tenho que fazer um silêncio. E ele é exibido, né? Esse símbolo é exibido, ele faz lá uns gestos que eu desconheço, também não vem o caso aqui, mas é um ponto muito interessante. Você vê que os mestres, né? Eles formam aqui uma estrela de 5 pontas, correto? E logo acima a presença, né, do Senhor Buda. Eles, digamos, alguns colocam, né, que, como diz o Osmar aí, da aura, né? Alguns colocam que seria o corpo astral do Senhor Buda que ainda está, né, aqui presente no planeta, não se dissolveu. Né? E é dito também que o próprio Lorde Maitreya se utiliza deste veículo astral. Vocês percebem que esse veículo astral ele foi imortalizado lá na primeira iniciação, quando aquela estrela brilhou na cabeça daquele que se tornou o Buda. E que provavelmente poderá também um dia acontecer conosco. Assim vai depender do que nós escolhemos no nosso caminho. Então todo esse esforço dessa fraternidade, ela teve então um objetivo, né? Esse impulso espiritual, né? Esse grande impulso que é de trazer ao mundo, né, o nosso poder manásico, é fazer com que a chispa divina em nós se manifestasse mais intensamente para que haja esse desenvolvimento mental. Então é dito, em uma das suas responsabilidades da grande hierarquia e do próprio Sanat Kumara, é conduzir a humanidade pelos graves perigos e provações desses períodos manásicos. Por que será que ele fala isso? Basta nós pensarmos na história da humanidade. Cada vez que nós tivermos um impulso espiritual, isso acelera a nossa evolução, isso mexe com o nosso desenvolvimento mental e traz para nós, né, todo um conflito. Vivemos a Primeira Guerra Mundial, vivemos a Segunda Guerra Mundial e agora vivemos um período muito conturbado, que às vezes é até pior que a guerra. São essas táticas de guerrilhas, né? Esses atentados que nós vemos a todo momento. O formidável impulso recebido neste ponto intensificou rapidamente a fecundidade, como tudo mais, e foram necessários frotas inteiras para trazer os egos, né, que haviam de encarnar-se nos corpos. Então, o desenvolvimento a partir da metade da terceira raça raiz da Lemúria para cá, se intensificou de uma forma intensa, e olha, e coincidentemente que a partir da terceira raça raiz que há separação dos sexos, que antigamente, no passado, nas outras raças, primeira e segunda, até meados da terceira, o ser humano, digamos assim, né, ele era andrógeno. A famosa expressão que consta da doutrina secreta, os filhos do suor, não sei nem como isso se processa, né, mas você tem que meditar e tentar entrar e entender na tradução disso. Eu acredito que se realmente esse impulso não fosse dado, talvez nós estaríamos ainda um pouco além da Idade Média, não mais do que isso. Na sequência, então, encarnaram os egos no grau de arhats e seus discípulos. Por quê? Porque os corpos já estavam em condições de receber almas mais iluminadas, né, já desenvolvidas. E os senhores de Vênus fizeram, no momento, isso que eu acho mais interessante, no momento
por milhões, digamos assim, o que agora, com muito trabalho, nós fazemos por unidade. O que a educação, o que a ciência, o que a religião faz hoje, não é por atacado. São pontos isolados pela evolução da humanidade. Eles, com o seu grande poder do banho de luz divina e espiritual que essas almas receberam, né, era como se desse uma iniciação coletiva, né? Tem muita ordem maçônica aí que, em vez de iniciar um candidato por vez ou dois no máximo, inicia 10. Acho isso aí uma aberração. Já que é para fazer isso, então bota todo mundo lá ajoelhado lá, vem aí o fulano, que eu não vou dizer o nome, que esse não é ruim, bota a mão na cabeça e acabou, pronto, né? Se tem esse grande poder eucarístico, sem demérito, claro, né, meus irmãos e irmãs, mas a situação é mais ou menos essa. Então, hoje a evolução ela é um pouco mais lenta, entre aspas. O que se desenvolveu, é claro que agora a educação se aprimorou, as grandes filosofias também permitiram isso, as tecnologias, e permite que a educação abarque um grande número de pessoas. É óbvio. Nós temos civilizações mais adiantadas educacionalmente, assim como temos civilizações mais atrasadas. Correto? Aliás, eu não gosto de fazer comparação de civilização. Né? Quando eu recebi o convite dos irmãos aqui, eu já estava com viagem marcada para a Europa, visitando alguns países. Eu falo que eu não vejo diferença de ser humano daqui e de lá. Mas você vê uma coisa curiosa lá, né? Eu percebo que o princípio da mente lá é muito intenso. E você começa a entrar nessa atmosfera. Não que nós não temos os povos latinos. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas, quando você começa a se acostumar com as pessoas, você começa a participar daquela aura, daquela egrégora, daquela civilização, daqui a pouco você está meio que, né, sendo quase um igual. E o que me chama a atenção é que realmente é muito raro você ver sujeira nas ruas, né? Você vê muito pouco. Aí quando você volta aqui para essa cidade maravilhosa que eu amo, São Paulo, talvez pelo grande arcanjo que deu nome a essa cidade, é linda, mas você se frustra com os nossos hábitos. Nós somos muito relaxados, né? Aí daqui a pouco eu começo a entrar também no clima caliente, né? No clima latino, e já estou igualzinho todo mundo aqui. Mas é interessante você perceber isso, né? Você identificar essa situação, essa percepção. E eu me sinto uma pessoa muito influenciável até pelo meu psiquismo. Eu não gosto nem muito de entrar muito em ambientes, porque eu sinto e começo a perceber as coisas que existem no lugar. E isso acaba incomodando um pouquinho também. Então, esses grandes seres, né, tiveram então realmente aí um grande trabalho, né? Eles guiam cada evento, e mesmo os acontecimentos mais hediondos, e o que é o que mais nós estamos vendo ultimamente, né? São por eles utilizados para dar cumprimento àquela parte particular do plano de Deus. Karma, né? Eu acho que aquilo que nós dizemos que nada acontece, né? Nada acontece sem que Deus não saiba, nem que uma folha, né? Aquele famoso provérbio de uma árvore caia que Deus também não tenha conhecimento. É realmente verdadeiro isso, porque essa consciência espiritual, ela interpenetra tudo. A senhora Besant já dizia, né? Qual a diferença que existe entre um grão aqui de poeira desta sala onde nós estamos e um ser iluminado? Tá? Que aquele ser tem o seu alto poder de se manifestar neste plano e em outros. Ele tem o poder de se expandir. Ele tem a plena consciência de toda a vida do planeta. Aquele grão de poeira ainda não.
mas que está ali sendo animada por uma chispa divina. Né? Que um dia, nesse pequeno grão de areia ou de poeira, foi aí uma rocha, né? Esteve aí fazendo parte de uma grande montanha, que depois aquilo foi se dissolvendo com o tempo, né? Com os intemperismo químico, físico, erosões ali, se dissolve hoje numa pequena poeira que o vento traz, mas que ainda mantém ele num reino mineral, fazendo a sua evolução. E essa grande hierarquia oculta, né, criou então uma fraternidade, GFB, né, a grande fraternidade branca, muito comentada e falada por diversos outros movimentos. Nós temos o grande comandante, que é o rei, o senhor Buda na 8ª iniciação e os 3 Kumaras que vieram com o rei. Seus nomes, claro, nós não temos, também não foram dados, né? Estão no mesmo grau de iniciação. O rei estaria na 9ª iniciação, né? E existe um outro, né, que estaria na 10ª iniciação. Abaixo do senhor Buda eu tenho Cristo, né, para que nós conhecemos assim no cristianismo, né, o Maitreya, né, o Lorde Maitreya na cultura da Índia. Na sucessão deste cargo do Cristo, né, que seria o Bodhisattva da raça, eu tenho o Mestre Kutumo de 2º raio, o Mestre Jesus do 6º raio. Na linha de sucessão, possivelmente daqui e daqui, eu tenho o Mahashohan, né, que representa aqui, seria a grande alma, o grande Senhor, né, que representa a inteligência, enquanto o Cristo a sabedoria. Eu tenho o 3º raio, o 4º raio, o 5º raio, o 6º também pode fazer parte daqui, o 7º também pode fazer parte daqui. Eu acredito que esses temas que estão sendo pincelados aqui, os irmãos já viram aqui, com certeza, com diversos autores. Aliás, cada tópico desse que eu trago aqui dão horas de palestras e cursos que os irmãos podem se aprofundar. Na linha do Manu, que representa o aspecto pai, a vontade, né, do Logos. Então, esses 3 aqui representam, como os que nós diríamos, né, as 3 pessoas da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderia ser a Espírita Santa, né, mas é chamado de Espírito Santo, mas assim nós vamos deixar. E eu vou falar um pouquinho também sobre eles, né? Cada um deles exerce o seu trabalho. Na linha do 1º raio, seguindo abaixo do Manu, eu tenho o Mestre Moria, tenho o Saint Germain ou Príncipe Hakox, do 7º raio. Correto? E essa hierarquia, ela se desenvolveu de uma forma que, didaticamente, ela transmitiu os seus ensinamentos, transmitindo as suas iniciações, de uma certa sequência, para fazer parte, né? Então, voltando aqui. As iniciações da comunhão dos santos ou da grande fraternidade branca. Eu tenho aqui as iniciações, a qualidade delas, as religiões, praticamente, que se aproximam dentro da simbologia de cada iniciação. Começando daqui de baixo, eu tenho os homens de ideais, digamos, nós aqui, né? Seres ainda idealistas, né, filosóficos, buscando, né, o brilho daquela estrela que nos faz seres imortais, né, e sábios, né. Aí, acima de nós, temos os discípulos em provas, que eram ativistas, ideais, filósofos, cientistas, que, devido à sua atitude, ou religiosos, ou devotos também, né, ou a arte também é um caminho, meus irmãos. Né? A arte também é um caminho de evolução espiritual, assim como a ciência, a filosofia, tá? As religiões, a prática da meditação. Não percam isso de memória também. A partir disso, a pessoa se torna um discípulo em prova. Você atraiu, né, a essência, né, a magnitude de um grande ser.
que percebeu no seu corpo egóico, não na sua personalidade, aqui no Ismael, no Salvador, no Osmar, no Osmir e todo mundo aqui presente, em cada um de vocês. Ele olhou para o seu corpo causal e viu que este corpo está brilhando. Mas não é porque existe apenas uma luz, é que essa luz que está lá é a luz da unidade, da fraternidade, né? Do amor fraternal, da sabedoria, da inteligência em prol da evolução, de cumprir os desígnios do Pai, de Deus, o Logos, né? Juntamente com o próprio Kumara. Feito as provas, eu tenho o discípulo aceito. O discípulo aceito, a qualidade que é dada é o filho do mestre. Esse aqui não existe. O discípulo aquele é aquele que realmente, depois da prova, ele foi acolhido pelo mestre. Então o mestre passa de vez em quando, né, e permite e leva o discípulo em contato com ele, nos seus sonhos, nas suas intuições. Fisicamente é muito raro, mas pode acontecer. Você vai no seu corpo emocional ou vai no seu corpo mental, e lá você é instruído. Você sente lá que você... Às vezes a gente até imagina ou pensa, poxa, eu tive assim com um certo aspecto, alguma coisa aconteceu, com quem será que eu estava? Existem muitos símbolos para traduzir isso, né? Então, às vezes você sonha assim que você está com um grupo de crianças, né? Se você vê aquele monte de crianças em volta de uma fogueira, né? Colhendo frutos de árvores, são todas de branco, e elas vêm e te oferecem, fica atento. Você não estavam com pessoas comuns. Vocês estavam com irmãos iniciados ou mais alto ainda. São símbolos transmitidos a nós pelo nosso grupo egóico, pela nossa alma, pelo nosso eu superior. Ela nos fala através dos sonhos e com símbolos. E, aliás, é muito difícil de ficar decifrando. Né? Às vezes até brigo com a minha alma, assim, poxa vida, no estado de vigília são os momentos que eu mais vejo algum recado. Vejo um símbolo, como outros irmãos aqui veem em meditação. E para decifrar aquilo lá, às vezes eu levo uma semana, um mês, aí dá um estalo, puxa, é isso que ele queria dizer. Só que aí eu já fiz a besteira, né? A burrada, você faz a pergunta, a resposta até vem quase que instantaneamente. Só que você não entende o símbolo, por quê? Porque a linguagem ainda, ela não é direta, meus irmãos. Né? A minha personalidade ainda é impura, de maneira que o símbolo não passa de uma forma clara e objetiva. Então ele me joga um símbolo lá. Como essa semana, até para compartilhar, eu quase dormindo, eu me lembro que eu vi um tecido branco, eu abri aquele tecido branco assim, estava assim cravejado. Opa, travou a língua, trava a língua. Cravejado de joias. Eu falei, nossa, quanta ouro, né, diamantes. Eu me lembro que eu peguei um anel que me chamou a atenção, de pedras verdes, vermelha e um diamante. Eu falei, poxa, que bonito. Aí eu joguei, mas eu não vou usar. Quando eu falei aquilo, eu não vou usar, o símbolo sumiu. Aí eu percebi que eu estava vendo um símbolo de uma pergunta que eu fiz e que eu estou matutando e eu não descobri ainda. Mas mais ou menos eu sei o que é, só não vou compartilhar aqui porque é muito pessoal, mas eu estou dizendo isso porque isso acontece com vocês. Então prestem atenção nos seus sonhos e nas suas meditações. E agora, o duro é quando o mestre conversa com você. Então primeiro é a sua alma. Enquanto essa comunicação não está sendo direta, como é que eu posso entender o mestre? Como é que ele pode falar? Né? Então isso é importante. Uma vez que você se tornou filho, que você alcançou, que você se purificou, você recebe a primeira iniciação, que corresponde ao corpo físico, claro que está atrelado aí ao emocional e ao mental também, e é neste ponto que se imortaliza pela impostação de mãos do nosso iniciador único, que o corpo emocional e o mental daquela personalidade
não se dissolve mais. O que dissolve é esta matéria. Na próxima vida eu reencarno novamente com o mesmo corpo emocional, com o mesmo corpo mental e um novo corpo físico. E aí não se torna tão difícil me relembrar de algumas coisas. Porque se o cara realmente não imortalizar aquilo, para registrar e plasmar o trabalho que ele está fazendo, ele sempre vai cair no esquecimento. Ele vai ficar bebendo uma água que passa por ele limpa. E deixa ele zerado, não pode. Então, ele só vai escrevendo naquele registro. Se torna um registro aquilo ali. E isso vai passando de vida para vida até que alcança níveis mais superiores. Passa para o segundo emocional. Eu não vou ler tudo, vocês, por favor, sabem ler como eu também aqui, mas apenas algum aspecto, né? A segunda iniciação é no corpo emocional, que representaria o batismo, né? O terceira iniciação seria no mental, que é a transfiguração. Tem aquela passagem bíblica, né? Que os discípulos de Jesus viram que a face de Jesus se transfigurou. É o princípio mental, é a mente dele ali que se tornou fogo, luz. E naquele momento ele teria visto dois personagens, né? Elias e Davi, né? Acho que é isso. E Moisés, obrigado, Osmar. Então teria visto esses dois que supostamente teriam sido vidas passadas do próprio Mestre Jesus. Então ali é para realmente mostrar que também são aspectos da consciência superior que se manifestam. Quando o ser humano chega nessa terceira iniciação, ele tem um vislumbre do que será o seu corpo mental. O poder é ilimitado e que pode, neste ponto, levar o discípulo em queda. Sim, senhor, porque faz até parte, né, para colocar aí o discípulo já em prova. Aquilo pode até dar como se fosse um orgulho, né, para aquela alma que recebe esse poder. Então ele vai para o deserto, né, ali, bonitinho, que representa a sua mente. E lá ele ajoelha e medita e jejua, para que aquela iniciação ela realmente possa se incorporar e ele possa ali perceber que aquilo é apenas a ponta de um iceberg, de um poder que ele ainda irá dominar com perfeição. Para não cairmos em erros, nós temos que estar aqui, na quarta iniciação, que representou a crucificação de Jesus. Lembra aquele símbolo anterior lá da Ilha Branca de Shambhala, né, do círculo? É exatamente isso, né? É a alma que se sacrifica na terra para ensinar os seres humanos e os anjos, né, e os pequenos seres também com a sua sabedoria. Mas nesse momento aqui é o momento de solidão. Seus melhores amigos, seus irmãos mais próximos de você te traem, te levam para a cruz, te jogam pedra de verdade. Você é traído mesmo. Não há um personagem histórico que neste momento não se sente só, solitário. E essa experiência ela é a única. Nunca passei por ela, não dá para descrever para vocês aqui realmente como deve ser isso, né? Mas realmente é um momento, né, que assim torna aquele eu superior, né, aquela alma sábia, ele se torna aí o que a gente chama no hinduísmo de arhat, o grau de arhatado, né? Ele tem o poder nas suas mãos para criar, para curar, para abençoar. Só não vou falar as coisas negativas porque quem chega nesse grau não tem essa intenção. Mas podemos também, querendo ou não, se não tomar cuidado, cair um pouquinho. Não tanto quanto na terceira,
mas praticamente digamos assim, meus irmãos, nesse momento é a salvação. Não se precisa, até é dito na literatura teosófica esotérica, que neste momento não precisa nascer mais. Entre aspas, né? Porque você ainda continua o seu processo evolutivo, porque você quer galgar níveis superiores de consciência. Então você vai aqui para a quinta iniciação, que ela desperta o plano átmico, né? Que é a ascensão no cristianismo de Cristo, né? Que ele ascendeu aos céus, né? Então ele tem dentro de si o poder da vontade, da inteligência e da criação. Aí realmente você está salvo. Por quê? Porque você é aí realmente um homem iluminado. Existem outras iniciações maiores? Existem sim. A sexta, a sétima, a oitava, a nona, até a 10ª, o ser humano pode chegar. O sexto corresponde ao ponto de monádico, né? Onde estaria aí a chispa divina, que muitos irmãos descreveram para vocês aqui, os níveis e os planos da consciência, né? Seria o plano da mônada. E ele é chamado de Chohan, de Senhor. Há nas cartas dos mestres, né? O mestre Kuthumi, que ele diz que num determinado ponto da vida dele, ele diz que ele será Senhor de si próprio. Por quê? Porque ele estava chegando nessa iniciação. Ele estava saindo da quinta e entrando na sexta iniciação. E essa iniciação não é aqui na Terra, não. As pessoas, os egos, precisam, né, esperar condições muito favoráveis, né, aí dos planetas estarem em determinado ponto, porque ela é dada lá, supostamente, lá no Sol. Assim é descrito pela escritora Alice Bailey. Mabel Collins. Alice Bailey. Obrigado, Alice Bailey. Ela fala isso. Já são iniciações solares, não mais terrestres, daqui para cima. Aí eu ainda tenho a 7ª, né, que é no mundo divino, onde estão aqueles primeiros que eu apresentei, o Manu, o instrutor do mundo, o Cristo, a Maitreya, o Senhor Mahashohan, tá? Seria a 7ª iniciação, que são os seres que corporificam na Terra as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cito no cristianismo para nos colocarmos mais próximo aqui da nossa cultura ocidental, para ficar mais fácil, né? 8ª, nós sabemos que plano, né? O raio que o parta vai saber que plano é esse aqui. É a do Buda, o Senhor Buda. A 9ª iniciação, o Rei do Mundo. E a 10ª iniciação, o Vigilante Silencioso, cujo cargo de vigilante será ocupado pelo Senhor do Mundo, pelo Sanat Kumara. Ele vai ocupar esse cargo um dia na cadeia de Mercúrio, possivelmente. Ele será. O que faz esse ser com essa 10ª iniciação, não sei, porque não existe uma obra que faz a sua descrição. Mas ele é como se fosse o registrador, ele registra tudo. Ele vela pela evolução, né, da nossa cadeia. Aqui nós estamos, então, mais ou menos como se estrutura a nossa hierarquia. Eu apresentei para vocês, agora atrás, quem eles são. Em letras aqui são mais ou menos as pessoas. O Rei do Mundo, toda a cadeia terrestre, né, todo o planeta precisa, claro, da presença de um governante, de um Buda, no nosso caso é o Gautama, de um Cristo, né, que seria o Bodhisattva, que é o Senhor Maitreya, que representa o aspecto de sabedoria do Logos, de um Manu, que é o que cria, governa e desenvolve as raças humanas, o Senhor Manu Vaisvavata Manu, que é o pai da raça Arya, e precisamos também de um grande ser, que aí é o Senhor Mahashohan, né, que está muito preocupado aí com a cultura, ciência, filosofia e outros campos do conhecimento.
E falando um pouquinho aí da figura, né, do Senhor Buda como um dos seres mais importantes da nossa grande comunhão dos santos, é esse ser, né, também chamado de Mahaguru, né, Vyasa no hinduísmo, Thoth Hermes na Grécia, né, com a religião da luz, Zoroastro, Pérsia, a religião do fogo, correto? Ainda tivemos Orfeu na Grécia, né, que trouxe os seus ensinamentos por meio da música, do som e outras. Foram encarnações assim mais importantes, todas como Bodhisattva da raça, que ocupa hoje o Senhor Maitreya. Ele ocupava esse cargo. Então, realmente, é alguém que tem em suas mãos o mundo. Nós estamos no coração desse grande ser, com a bênção que ele emana para a humanidade, despertando na humanidade o desejo pela evolução, né? O amor pela sabedoria e pelo conhecimento, que é o seu trabalho. Abaixo dele eu tenho aquele que nós chamamos então de o Bodhisattva, né, que é o Sr. Maitreya, que é o chefe de religião, né? Depois de fundar uma religião após a outra e influenciar a educação do mundo, isso também foi feito pelo Sr. Buda, né, que hoje é feito pelo Cristo, reúne seus discípulos e se reencarna com eles no advento de seu Budado. Quer dizer, o Sr. Maitreya está fazendo o mesmo percurso, né, do príncipe Siddhartha, que se tornou o Buda, na Índia, né, que é o ponto geográfico que é dado. Então, isso ele vem fazendo, e ele reuniu os seus discípulos quando usou o corpo de Jesus. É dito que ele usava o corpo físico de Jesus e ainda por cima o corpo astral do Sr. Gautama. É o que está dito na literatura. Então você imagina a usina de poder que passava pelo corpo do Mestre Jesus recém-iniciado. Olha, eu não sei se aguentaria não. É a apoteose, né, uma descrição poética do Sr. Geoffrey Hodgson, né, do divino amor, da sabedoria, luz, ministério, união. Seu âmago é unidade plenamente realizada com a alma espiritual de todas as coisas e seres vivos. Ele é um instrutor, tanto dos anjos como dos homens. É um mendicante divino, um sábio, um curador, o rei dos reis, o iogue dos iogues. Acho que por isso que eu nunca vou ficar rico, né? Porque você tem esse ideal de seguir um trabalho como esse, né? Ainda bem aqui, a hora que eu li isso aqui, né? Um mendicante divino, poxa, e realmente Jesus veio, né? E é um seguidor do Maitreya, né? Exatamente, ele seguiu lá os essênios, né? Que pediam esmola, né? Praticamente. Falei, poxa, então realmente aquele pano branco é mera ilusão, né? Eu não posso me apegar às ilusões, porque não adianta, né? Aí entramos então agora para entender um pouco o trabalho do Manu, né? Que é o chefe de uma nação, o chefe de uma raça, o pai de uma raça, é o ego do primeiro raio, né? Raio do poder, da vontade. Ele alcança a quinta iniciação e assume árduos deveres de Manu de uma raça raiz de um globo, como ele o fez com a raça ariana e entre outras que já se passaram. Sua tarefa inicia-se com a lenta agrupação dos egos, que hão de trabalhar sob suas ordens, no início de uma nova civilização. Encarna diversas vezes para fixar-lhe a forma. O nosso Vaisvavata Manu, como é chamado e conhecido na Índia. Agora, ele não simplesmente cria
um novo corpo físico do nada, não. Isso aí ele faz um trabalho aí de centenas e milhares de anos. Ele começa plasmando primeiro nos outros planos, até aquilo de fato se concretizar. Né? Migrações forçadas de seres humanos para um lado para o outro, nós somos influenciados política, economicamente, pelas guerras e migramos de um ponto para o outro para alcançarmos esse nosso ponto. E o Mahashohan, que é o Senhor, ele é o grande arquivista, né, dos processos evolutivos da Terra e vigia e dirige todas as atividades dos membros da grande fraternidade, de estágio em estágio, à medida que eles desenvolvem o grande plano. Ele, na verdade, é um homem, né, que zela pela cultura, quer dizer, homem no nossa linguajar aqui, mas é alma que não há como se descrever do que ele de fato o é. Mas o seu olhar, a sua preocupação é a cultura, a ciência, a educação também, um pouco do departamento da religião e da educação como um todo. Apesar que a educação está muito mais focada com o Bodhisattva, mas também é onde ele está. É dito que para o Mahashohan, né, toda a vida, toda a história é um livro aberto, é um livro de páginas em brancos, onde ele pode escrever, né, o futuro da própria humanidade. Estimular intensamente o desenvolvimento intelectual e cultural da raça. Por isso que ele está aí. Correto? E este cargo de Manu, ele de tempos em tempos, isso nós não sabemos bem como é substituído. Não necessariamente sempre teremos aí um ego do terceiro raio. Pode ser um do quarto raio, do quinto, do sexto, do sétimo. Correto? E quem é a hierarquia hoje? São esses seres que eu apresento aqui aos irmãos. O mestre Kuthumi, do segundo raio, o mestre Moria, do primeiro raio, porque aqueles 30 seres que estiveram aqui, né, praticamente mais da metade seguiram para outros mundos, foram fazer suas evoluções, e os egos que alcançaram a estatura suficiente agora são esses seres que estão dirigindo a hierarquia junto com o rei do mundo e os 4 Kumaras. Eu tenho aí o príncipe Hakox, do 7º raio, que lida aí com as ciências como um todo, com a cultura, o cerimonial, a ordem, o progresso. Eu tenho aí o que seria o Hilário, né, que é um adepto, o mestre do 5º raio. O veneziano, que seria o mestre do 3º raio, né, como é o conhecido. O Serapis Bey, que é também um mestre do 4º raio, que inclusive foi chefe, não sei se ainda ou é, né, da grande fraternidade egípcia, que ainda está em funcionamento no Egito, e essa grande fraternidade, ela é um braço da grande fraternidade branca, da comunhão dos santos. E ainda o nosso mestre Jesus, que está ainda em corpo físico, num outro corpo, é claro, né, também teria sido Apolono de Tiana. Hoje ele se encontra aí nas montanhas do Líbano, né, e esses outros seres também espalhados pelo mundo. E a hierarquia, ela também trabalha com outros departamentos. Esses mestres de sabedoria, eles não estão agindo sozinhos. Existe uma linha de seres invisíveis que também trabalham, como, por exemplo, os anjos e os devas, a famosa mãe do mundo, a rainha do mar ou a estrela do mar, a Nossa Senhora, como é conhecida por alguns, que ao seu redor trabalham milhares de outros anjos menores, e 3 anjos principais estão com elas, porque um dos seus trabalhos é o departamento da maternidade. Ela que dá aí o milagre do nascimento. Tem até um livro com esse título, né? Este primeiro anjo aqui, que está um pouco mais alto,
ele é responsável pelo desenvolvimento mental da criança que vai nascer, este pelo corpo emocional da criança e esse aqui pelo corpo físico. E aqui estaria, meus irmãos, a semente, o que seria o feto no ventre da mãe. Então, algumas pessoas sensíveis, elas sentem a presença de anjos em torno de mulheres grávidas. Por isso que elas ficam mais sensíveis, né? Muitas vezes choram à toa ou querem ouvir certos tipos de músicas, coisas, porque elas estão sendo influenciadas por esses seres. Então é recomendado realmente que as mulheres, né, que neste momento, se elas estão grávidas, que frequente bons lugares, lugares que forneçam a estes anjos elementos saudáveis e espirituais para a criação de um nascimento de um novo ser. Esse é um do trabalho descritos. Existem outros anjos em outros departamentos. Eu tenho aqui o famoso anjo da presença, que é um anjo consagrante que aparece, né, numa missa, na consagração da hóstia, no momento do seu ápice, quando o sacerdote ele levanta a obreia, né, e depois se torna a hóstia quando ela é consagrada. E este anjo ele está exatamente numa colina em cima aqui de o que seria uma igreja. Você pode ver realmente quantos metros aí deve ter esse grande anjo da presença. Eu tenho aqui um anjo diferenciado, que é um anjo da cura. Ele está aqui sobre uma criança que possivelmente estaria enferma, numa escadaria. Foram pintados e descritos pelo Sr. Geoffrey Hodgson, no seu livro O Reino dos Deuses. Eu tenho aqui também uma pintura do Nicholas Roerich, né, que pintou de uma forma um pouco mais estilizada o que seria a Nossa Senhora, a Mãe do Mundo, mas para a curiosidade e conhecimento dos irmãos. Eu tenho aqui também um grande Deva, que é o Deva dos Pinheiros, né, que anima não mas centenas e milhares de florestas de pinheiros. Ele está lá por cima. Você pode ver que ele tem assim uma radiação, não está tão nítido aqui porque tem muita luz no ambiente, né? Mas a sua radiação é como se fosse de um pinheiros, com aquelas folhas foliadas, né, em pontiagudas, né, praticamente. Aqui o espírito da natureza, o espírito do fogo, que é uma salamandra, né, que também são utilizadas pelos seres por algum trabalho, e um Deva, né, montanhês. Esse aqui está no alto, no topo de um vulcão, porque na verdade ele é um Deva do Kundalini. Veja aí que ele é um ser muito ígneo, né? Ele tem aí até o desenho, o formato da própria Kundalini quando está circulando no ser humano. Um outro anjo da cura, né, um espírito aqui da natureza, que na verdade é um Deva da Samambaia, que animam aí muitas e muitas samambaias. Vejam que o seu formato ele lembra muito da samambaia. Um outro Deva montanhês que estaria na ilha de Java, como foi descrita pelo senhor Geoffrey Hodgson. E esse aqui ele é muito curioso. Se vocês perceberem esse Deva também que está, não me lembro aqui em que montanha que ele estaria, né, nessa região, ele tem aqui uma estrela de 5 pontas. Esse Deva tem uma estrela de 5 pontas, meus irmãos, porque um dia ele foi um ser humano como nós. E na quinta iniciação, abrem-se 7 portas que nós podemos escolher. Uma delas é escolher o reino angélico. Este ego, como a Nossa Senhora, a Mãe do Mundo, escolheu o caminho angélico. Então, ele era um ser humano, uma alma humana, que hoje resplandece como um Deva, tendo aí a marca do iniciador único. E qual o propósito de tudo, né? A evolução, correto? É isso que nós buscamos. A humanidade comum faz uma evolução natural,
eu tenho a evolução pela religião, eu tenho pela iniciação, e alguns preferem a magia negra, mas não é o caminho que nós vamos buscar. Buscam a magia negra quando ainda nós temos esse corpo comum. E ficamos na evolução natural quando esse corpo é comum. Quando eu tenho um corpo mais resplandecido, lapidado pela filosofia, ciência e religião, eu já tenho um certo resplandecer. Quando eu me livro, né, dos preconceitos, né, dos vícios, da indiferença, né, que as pessoas hoje usam a tecnologia e até registram os fatos, aqui não é demérito aos nossos jornalistas e mídia que prestam um bom trabalho à humanidade, trazem muitas vezes a verdade, mas aqueles muitas vezes fazem um uso com certo desprezo. Em vez de estender a mão, está lá o cara caído e ele está filmando para postar numa rede social. Então, quer dizer, as mentes, né, do ser humano precisa modificar. Enquanto a mente for assim, eu não vou ser esse alpinista fazendo o caminho vertical, que é o caminho do discipulado. É isso que eu devo buscar. Quando eu busco esse caminho, aonde eu vou aparecer, quando eu alcançar uma evolução, o centro deste templo, né? O centro deste templo é o templo da iniciação, que hoje é a famosa Shambhala invisível. E me tornarei aquele homem, né, iluminado, ou aquela mulher iluminada, né? Esse ser cujo resplendor da sua aura abarca todos os pontos. E quem são as almas precursoras, né, detentoras, né, desse sacramento que hoje eu trago aqui, dessa teurgia que nos transforma? Senhora Blavatsky, Coronel Walcott, que foram os fundadores da Sociedade Teosófica, né? E ela aí descreve, eu não vou ler, mas apenas comentar, ela veio no livro da Chave para a Teosofia, que os irmãos já devem ter lido, ela veio criar essa instituição e essa fundação com um propósito definido. É a mensagem da fraternidade, né? Se tiver sucesso, né, ela diz daí da Sociedade Teosófica, né, a tentativa atual da nossa sociedade, então a nossa Terra no século XXI, que é o século que nós estamos, será provavelmente um planeta melhor, né, um século de evolução. Porém, ela dá um recado que está em cor de rosa aqui. Os primeiros 50 anos de cada século, após o impulso da hierarquia, é confusão. Uma palavrinha bem simples para resumir o que nós estamos vivendo. Então, vivemos muitos problemas, ainda vamos viver esses problemas se nós, quanto seres humanos, que temos a sabedoria no nosso coração e na nossa mente, não nos transformarmos para tornar esta humanidade melhor. Somos corresponsáveis no plano da hierarquia oculta. E quem eram as mentes por trás da hierarquia da senhora Blavatsky? O mestre Kuthumi, o mestre Moria, que são seres que vieram ao mundo com este objetivo. Foram seres humanos como nós, evoluíram e hoje nos ensinam. Inspiraram essa alma gloriosa que foi a senhora Blavatsky, que foi o Coronel Walcott, e tantos presidentes e oradores e escritores teosóficos. Senhora Bessel, presidente, seu clarividente, bispo da Igreja Católica Liberal, senhor Leadbeater e escritor, o senhor George Sidney Arundel, que também foi presidente da Sociedade Teosófica, segundo as descrições, alcançou naquela vida a terceira iniciação, né? O Jinerajadasa, que também foi discípulo do mestre Kuthumi, grande escritor, grande pensador e filósofo. Krishnamurti, que ainda hoje ele é incompreensível, a sua filosofia, né, o seu trabalho ainda é incompreensível, porque ele fala para a próxima raça, para a humanidade da intuição. Então, quando ele diz que a verdade é uma terra sem caminhos,
é porque eu não preciso me apegar a nada. Por quê? Porque o caminho sou eu. Então sou eu que traço o caminho. Por isso que não existe o caminho da religião A, B, da filosofia. Não. Existe o que eu, quanto ser humano, traço para a existência. E aquilo que eu traço é a verdade viva que trouxe a senhora Blavatsky e o senhor Krishnamurti. Outros, né? O senhor Sirihan, o John Cole, a senhora Radha Burnier, o Geoffrey Hodgson, grandes teósofos que trouxeram a nós toda esta sabedoria. E este ponto de interrogação, somos nós, meus irmãos, somos os seres que deverão dar continuidade a este trabalho. Então, instituição como a da Fundação Centro Teosófico Raja, a instituição teosófica Pitágoras, plasmam dentro do seio dessas instituições a alma da teosofia e da presença desses seres. Então, eu diria que Shambhala, ou a comunhão dos santos, é ainda a imperecível terra sagrada em que moram os 4 Kumaras e se reúnem a cada 7 anos com os iniciados de todas as nações. Muito obrigado. Namastê. Eu tive que acelerar no final porque a hora avançou e... A palestra muito rica, muito profunda, muito esclarecedora. Excepcionalmente nós avançamos no horário hoje, porque realmente essa palestra acrescentou muito, né, muito esclarecimento. Eu acho que as dúvidas foram respondidas intuitivamente no corpo causal de cada um de vocês. Então, infelizmente, nós não vamos poder abrir espaço devido ao horário. Eu peço a compreensão de todos. Não sei se o Ismael poderia disponibilizar o e-mail dele para perguntas, dúvidas que possam ser respondidas posteriormente. Sim, com certeza. É muito simples. Podem anotar aí no celular aí, repetindo, ij.morales, com SELS, @uol.com.br.